Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vou te falar uma coisa, hein? Você não pode perder nada deste programa. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a morte e o Evangelho. Está preparado? Solta a vinheta. Jesus está comigo, Ele é meu abrigo. Muito bem, já estamos no início do nosso programa Na Sala com o Pastor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na sala, literalmente na sala com o Pastor em plena pandemia, né? Um dia vamos fazer algumas externas, né? Participar de outras salas também, né? Com pessoas, convidados assim presencialmente, né? Mas da pandemia é isso aí, glória a Deus por isso, pessoal. Muito bem, muito obrigado por você estar aí conosco. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, faz seu comentário, faça sua pergunta, enfim. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje o programa está muito divertido, né? Sempre esse início tem essa participação das crianças que é muito bacana, cada pergunta. Mas é claro que hoje, como sempre, muita seriedade. Hoje nós vamos falar sobre a morte e o Evangelho. A morte e o Evangelho. Você tem medo da morte? Vai, fala a verdade. Você tem medo da morte? O que o Evangelho tem a ver? Tenho muitas participações hoje, participações também muito especiais, mas antes, é claro, vamos para as perguntas das crianças. Ai meu Deus, lá vem perguntas. Ai, será que eu vou saber responder? Vamos lá! Quem vai chamar a vinheta aí hoje, hein? Solta a vinheta aí, vamos ver, quem é que vai chamar a vinheta? Deixa eu ver. Muito bem, então, vai lá. Jesus está neste lugar, Ele é pra contemplar a glória de Deus. Muito bem, então depois dessa linda vinheta, nós vamos fazer o quê? Produção, me fala aí, me conta aí. A primeiro participante mirim é o Arthur. Arthur, qual é a pergunta que você tem para o pastor? Fala aí para mim, por favor. Vamos ver. Vamos lá, produção. Qual é a pergunta? Solta o Arthur. Geraldo, quando Jesus voltar, o meu gato, o Tom, ele vai pro céu com a gente? Uau, pergunta, hein? Que pergunta. Será que o gato Tom vai pro céu? Será que os animais estarão lá no céu? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? A Bíblia não fala nada a respeito dos animais diretamente assim, né? Então, nós acreditamos que não estaremos ali com os animais, né? Estaremos ali, não saberemos quem somos, né? Uns falam que sim, uns falam que não, mas o gato Tom não. Ele tem um outro lugarzinho reservado que nós não sabemos qual que é, né? Então os animais não vão estar, viu, Arthur? É verdade. Então aproveita o máximo para curtir ele aí, dá o seu melhor para ele, se divirta com ele. E você não vai nem lembrar disso quando você crescer, sabe por quê? Porque você vai ficar muitos e muitos anos aí com o Tom. Amém? Tá bom, Arthur? Mas ó, Arthur, muito boa sua pergunta. Gostei. Prepara outra para depois perguntar para você participar do próximo programa, tá bom, Arthur? Tá joia? Vamos agora para a próxima criança. Quem será a próxima criança, produção? Quem é a próxima criança, produção? Me fale aí. A Mariane? Então vamos lá, Mariane. Qual é a sua pergunta para o pastor, Mariane? Pode colocar a Mariane no ar. Oi, tudo bem? Paz do Senhor. Eu queria saber por que só pode se batizar com 12 anos, não com 10 ou com 11? Muito bom, é isso aí. Mariane, por que pode, né? Por que não pode batizar com 12, 5, 10? Não é que não pode. É porque assim, ó, normalmente, até que pode. Eu já batizei criança com 11 anos, né? Então vai muito de pastor para pastor e depende do entendimento da criança. Tem criança com 10 anos, 11 anos, que tem um entendimento do Evangelho assim, que você fica surpreso, que entende perfeitamente. E tem crianças que têm 12, 13 anos, por exemplo, que não tem esse entendimento. A gente nem batiza, porque a criança não sabe, vai às vezes por uma emoção, porque o coleguinha tá indo, e não é. Agora, se você tem 10, se você tem 11, se você tem 12 anos, né, e, como é que eu posso dizer? E tem uma consciência plena do que você quer, é isso mesmo, eu sei, eu conheço a pessoa, eu sou apaixonado, eu gosto, eu entendo, eu leio a palavra,
não tem problema nenhum de batizar, na minha humilde opinião, ok? No nosso caso, a partir de 11 anos, eu acho que a partir de 11 em diante, dependendo da consciência da criança, dá para batizar sim. Antes, ainda a criança não tem muita maturidade para entender algumas coisas. Não, claro, pode ter exceções? Pode ter exceções. Eu não me lembro de ter batizado criança com 10 anos. Não me lembro. Só a partir de 11. Mas pode acontecer sim, não tem problema nenhum. Tá bom? Deus abençoe, Mariane. Prepara também outras perguntas aí. Manda vídeo aí para a tia Tati, para o Ministério Infantil, para as próximas perguntas. E você que está aí nos assistindo e tem uma criança e quer mandar um pequeno vídeo para a nossa produção, manda aí nesse WhatsApp que está aí embaixo, ó. Faça igual a Mariana, faça igual o Arthur. Manda aí, ó, no WhatsApp um vídeo com o celular deitado, limpa bem a câmera, pega bem da cinturinha, do umbiguinho para cima, pede para a criança fazer a pergunta alto e manda a pergunta para nós. Não põe fundo musical, sem nada, porque aqui a produção organiza tudo. Tá bom? Glória a Deus. Vamos para mais uma criança, mais uma participação. É o Pedro. Pedro, qual é a sua pergunta, Pedro? Vamos ver o que o Pedro tem a perguntar. Vamos lá, solta aí, produção. Geraldo, aqui quem fala é o Pedro. Eu queria fazer uma pergunta. Por que a escola dominical existe? E por que o que ela traz para as crianças entenderem? Uau, muito bom, é isso aí, Pedro. Pergunta boa também. O que nós podemos ter com a escolinha dominical? Gente, a escola dominical, ela é muito importante. Na verdade, o que é a escola dominical? É o estudo da palavra. No nosso ministério, nós não temos escola dominical. Nós temos a escolinha lá, todos os cultos, que é como se fosse uma escola dominical, é ensinado, e os pequenos grupos também, né? Nos lares, que ali o pessoal tira dúvidas, aprende. Então, para que serve? Qual é o entendimento? Para conduzir, para você, a Bíblia diz, conhecei e procurai conhecer ao Senhor. Pedro, para conhecer o Evangelho. É aquela oportunidade que você pode fazer pergunta, você tirar dúvidas. Na hora de um culto, por exemplo, ali na igreja, os adultos estão só ouvindo o pastor. E não tem como ficar não levanta a mão fazer pergunta, é muita gente. Mas o grupo pequeno, quando você sobe ali para a escolinha, tem uma professora ali exclusiva para tirar dúvidas. Por isso é importante a gente prestar atenção. A dúvida que tiver, anotar, chegar na hora com a professora, é para aprender sobre Jesus, sobre o poder do Evangelho, o que fazer para estarmos no céu. Quando morrermos, ir para o céu ou para o inferno? Nós vamos para o céu, mas nós precisamos obedecer a palavra. Então é uma maneira de a gente aprender a obedecer a palavra. E por isso é muito importante, desde pequenininho, porque a Bíblia diz assim, Pedro, coloca o seu filho no caminho que se deve andar. Isso é muito importante, porque no dia que a gente morrer, vamos saber e vamos ter a certeza de que estaremos no céu. Amém, Pedro? Glória a Deus, é muito bom, amém. Glória a Deus. Pessoal, eu quero fazer a participação, convidar esses adultos para fazer essa pequena participação aí conosco. Preste atenção nesses vídeos, o programa começa agora uma parte muito séria sobre a morte e o Evangelho. Vocês vão ouvir aí relatos dos irmãos com experiências e talvez coisas relacionadas à palavra, à vida deles mesmos, sobre a morte e o Evangelho. O que tem a ver a morte com o Evangelho com a morte? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você sabe se quando você morrer, para onde você vai? Você já parou para pensar sobre isso? E eu gostaria agora de chamar essa primeira pessoa, o Kleber. O Kleber vai falar algo para nós muito importante dentro da palavra. E não perca os outros convidados que vai falar muito com você. Não é para ter medo, mas é para que você aprenda. Deus colocou este programa para você aprender grandes coisas e, o dia que morrer, ter a certeza da sua salvação. Preste atenção no que o Kleber vai falar. Pode soltar a produção. A paz do Senhor, pessoal. Sou o Kleber Onofre, louvo a Deus aqui a vida do pastor Ederaldo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui participando de mais um quadro na sala com o pastor. Falando de um tema assim bem sério, bastante sério, temido, causador de medo em algumas pessoas, mas vamos falar da morte. A morte e o Evangelho. Vamos resumidamente ver o que o Evangelho ele fala a respeito da morte.
Existem alguns tipos de morte. Vamos ver o que o Evangelho fala. Em Gênesis 3,19 diz assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então a palavra aqui ela está nos dizendo que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Então a morte física é uma morte inevitável, é uma morte que todos nós teremos que passar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Outro tipo de morte é a morte espiritual. Essa tendo nós como opção estarmos vivos ou estarmos mortos espiritualmente. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui a palavra nos diz que pela desobediência de Adão e Eva, ali eles morreram espiritualmente. E nós, como descendentes de Adão, nós na realidade já nascemos morto espiritualmente dizendo. E essa é a luta diária de nós estarmos buscando o Senhor, nos alimentando da palavra, estando no caminho, em comunhão, com intimidade com o Senhor. Amém? E para finalizarmos, em Apocalipse 21, diz assim, ó, no seu versículo 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui nós vemos que essa segunda morte que se refere aqui é a morte que nos impede a salvação, que é a promessa principal que o Evangelho ele nos proporciona, que ele nos promete, e que nós sabemos que porque a palavra diz que todo aquele que permanecer firme até o fim, esse sim terá salvação. Amém? Então eu espero ter contribuído aqui. Deixo um grande abraço aí para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Uau, glória a Deus, glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Vocês viram aí o que o Kleber falou? Vocês viram aí principalmente aquela parte de Apocalipse? Vocês viram aí? Gente, isso é muito... dá um negócio assim, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei se você está aí assistindo, pastor, algumas coisas ali, eu me enquadro naquele grupo ali. Você está tendo a oportunidade de sair e tomar a melhor decisão da sua vida, entre a morte e o Evangelho. Você pode tomar a decisão e decidir por um Evangelho que não vai te dar a segunda morte, como o Kleber leu aí. A primeira morte todos nós vamos ter, mas a segunda, que vai para um lago de fogo e enxofre, não vai ter. Agora preste muita atenção nessa experiência que a vitória vai contar. Muita atenção, pare tudo e preste atenção no que a Vitória vai falar. Pode soltar aí a Vitória, produção. Olá, Vitória, paz do Senhor. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitória e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a morte. Para algumas pessoas acaba sendo um assunto bem delicado, mas eu quero deixar uma reflexão e espero que fale com cada um de vocês. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando eu tinha 13 anos, eu perdi a minha tia, e foi a primeira pessoa mais próxima de mim que morreu. Para mim foi muito difícil porque eu era uma criança passando para a fase de pré-adolescência, então eu não entendia muita coisa. E por muitas vezes eu me perguntei, por que ela? Porque existem tantas pessoas más no mundo e logo ela teve que ir. E depois de um tempo Jesus me respondeu que existe um propósito para todas as coisas abaixo do céu.
E toda vez que eu me lembro dessa resposta, me vem o que Paulo disse em Filipenses, que ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que possamos ser como Paulo, que enquanto vivermos, que vivamos para Cristo, porque quando morrermos, teremos a vida eterna. Muito bom, glória a Deus. Vocês viram aí? Que experiência que a Vitória falou. Que coisa tremenda, gente. Você percebe? A morte não é algo de um bicho de 7 cabeças. A morte não é para você ter medo, porque através do Evangelho, o Evangelho vai te dar sustentação para entender e não ter medo da morte, mas enfrentar perfeitamente. Tanto uma morte que possa acontecer com você, comigo, nós estamos preparados, como quando a gente perde alguém querido. O Evangelho faz uma grande diferença. Eu quero que você preste atenção agora, muita atenção, no que o Robson vai contar. É na verdade um grande testemunho, um testemunho que ainda vai ter continuação. Preste atenção no que o Robson vai dizer. Uma decisão que ele tomou, que fez toda a diferença do Evangelho e a morte. Preste atenção. Pode soltar a produção. Hoje o tema da Sala com o Pastor é a morte e o Evangelho. Então, tenho que contar para vocês aqui que em 2018 eu tive uma triste notícia, né? Que eu comecei a sentir mal, não senti bem, e aí eu conversei com a minha esposa, Denise, como era enfermeira, a gente foi pro hospital, né? Procurar fazer exame para saber o que eu tava assim, o que eu tinha do que eu tava sentindo, né? E aí eu descobri que eu tinha perdido os 2 rins. Tinha parado de funcionar, de filtrar tudo que eu me alimento, filtrar, né? Fazer a filtragem no meu organismo. E aí nessa descoberta eu já entrei em depressão e não queria mais sair de casa, e com catéter no pescoço e bem com tudo, né? Tudo ruim, os exames, anemia. E aí eu fiquei depressivo junto também com a doença e eu não queria mais fazer nada, só queria ficar deitado. E um dia desses, passando assim, a minha vizinha falou: não, vai conhecer a igreja aqui da sua rua, a Família da Mão de Cristo. E aí um dia tocou no meu coração, desceu eu e minha esposa num domingo, no culto. E nesse primeiro culto mesmo de domingo eu Deus tocou em mim, eu aceitei Jesus. E com isso de aceitar Jesus foi uma transformação na minha vida, porque eu já estava veio uma depressão, veio essa doença que você tem uma restrição de água, de líquido, de comida, e eu tive também questão dessa problema renal. Eu tive que usar o catéter, e esse catéter toda vez me dava uma infecção, e eu tinha que ficar ir para o hospital para tomar remédio para cortar a infecção do sangue. E então isso foi o que Deus me renovou, né? Que me fortaleceu de uma maneira quando eu aceitei Jesus, que mudou minha vida, a Família da Mão de Cristo. Por isso que hoje eu sou outra pessoa do que eu comecei em 2018. Hoje, em 2020, eu estou outra pessoa e estou quase uns 8 meses, 9 meses no evangélico agora. E é isso que eu tenho que contar para vocês, que minha experiência, que tudo que a gente passa na vida, se não for Deus, a gente não somos nada. E eu acredito que eu estou falando para vocês aqui, que ainda eu acredito, eu tenho fé que Deus vai preparar um outro rim meu para mim, que eu vou ser transplantado, eu acredito nisso, que aí eu vou vir nos próximos vídeos, algum outro daqui da Família do Mão de Cristo, te falar minha cura, né, que eu vou ter minha cura em nome de Jesus. E é isso que eu tenho para contar a experiência para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Que testemunho. Você viu a decisão que o Robson tomou? Me falaram, eu vou lá, vamos lá conhecer. No mesmo dia, ele entregou a vida dele ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós temos essa base que é o Evangelho, quando nós temos essa base, você não tem mais medo da morte.
E aí, quando você tem o evangelho e você começa a ter o domínio e não tem mais o medo da morte, você começa a ter qualidade de vida. O testemunho do Robson ainda não terminou, porque ainda vai ter um grande testemunho, o grande finale. Você vai conseguir, Robson, em nome de Jesus. Agora eu quero que você preste muita atenção. Quando você, neste próximo vídeo, eu sei que vai ser um pouco forte, preste atenção nesse próximo vídeo. Um trechinho, só vou colocar um trechinho, não vou colocar ele todo não, só um trechinho. Para você ver a diferença de quem morre em Cristo Jesus. Quem morre e tem certeza da salvação e todos os entes queridos. Lógico que a pessoa chora, lógico que a pessoa sofre, mas preste atenção, um trechinho deste velório, todo mundo louvando ao Senhor. A tristeza, sim, temos sentimentos, mas ali todos sabem que ela foi salva. E ela mesma declarava e tinha convicção disso. Olha a diferença no evangelho na vida de uma pessoa. E quando a morte chega, tanto a pessoa que parte, que o Senhor recolheu, como os que ficam, o Senhor conforta o coração. Hoje é momento de decisão. Preste atenção nestas cenas, preste atenção. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, exaltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua essência. Te adorarei, por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluias, 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 aleluias. Você viu isso aí? Você prestou atenção? É triste? É. Mas as pessoas, todos ali sabiam para onde a Anastácia foi. Isso é muito importante. E a decisão é enquanto vida. Não é depois que morrer. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É uma só vez. Você acredita que eu pensava que tinha outras vidas? Na outra encarnação você é isso. Eu já fui. Não, isso não existe. Cabe ao homem morrer uma só vez. Então a decisão de você conseguir morrer, ter a morte natural, que é evidente, mas não ter a segunda morte, você vai conseguir agora em vida. É agora em vida. Abandone tudo que precisa ser abandonado, vícios, atitudes
que você sabe que está desagradando a Deus, você sabe que está no caminho errado. Você que, independente se você já é cristão, se você não é em vida que você se prepara para receber o Evangelho e não ter a segunda morte. Receber o Evangelho e não ter a segunda morte. Porque a morte e o Evangelho tem que estar juntos. Quando eu não tenho o Evangelho, a morte é fatal. Não só a primeira como a segunda morte. Mas quando eu tenho o Evangelho, eu não vejo a segunda morte. Preste muita atenção. Você é joia rara de Deus. Você é uma joia muito rara para o Senhor. A decisão é sua. Se neste programa, você está assistindo agora este programa, e você gostaria de aceitar ao Senhor Jesus agora, pode escrever aí. Se você está assistindo o programa agora ao vivo, na íntegra, você pode escrever aí agora ao vivo. Eu quero Jesus. Mesmo você assistindo depois do ao vivo, mesmo a gravação, escreva aí embaixo, eu quero Jesus. Eu vou orar por você. Pode ter certeza que eu vou te responder. Vou orar por você. E se você estava afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, escreva, eu quero voltar. Escreva aí, eu quero voltar. Mas se prepare para receber o Evangelho. E você que já tem o Evangelho, como o Kleber falou, permaneça no Evangelho, para que você e eu não vejamos a segunda morte. Você está entendendo, sim ou não? Guarda isso. E neste momento eu quero lançar aqui, hoje, um louvor do meu CD, que eu tenho certeza que vai falar muito, muito com você. Preste atenção, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Você é joia rara. Nunca se esqueça disso. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Olha essas imagens, que lindas. Fiz diferente hoje. Olha essas imagens que lindas, vamos ver. Esquecido, desprezado, como se estivesse em Lodebar, à mercê da solidão. Era crítico teu estado, mas Jesus te alcançou quando estavas escondido. Ele te chamou. Você é joia rara, tão difícil de encontrar. O preço foi tão caro por sua vida, e por você Ele é capaz de tudo pra te dar vitória. Deus derrota o inimigo, faz ele cair. O mar à sua frente vai ter que se abrir. Ele faz muro de águas pra você passar. Pra te dar vitória, Ele manda te chamar lá em Lodebar. Na mesa do rei você vai se sentar. Deus prometeu e vai te abençoar. Não é fácil ser vendido e julgado por alguém que se diz nosso irmão. Deus permite, mas não deixa o teu servo perecer sem motivação.
Ele te chamou. Você é joia rara, tão difícil de encontrar. O preço foi tão caro por sua vida. E por você, Ele é capaz de tudo. Pra te dar vitória, Deus derrota o inimigo, faz ele cair. O mar à sua frente vai ter que se abrir. Ele faz muro de águas pra você passar. Pra te dar vitória, Ele manda te chamar lá em Lodebar. Na mesa do rei você vai se sentar. Deus prometeu e vai te abençoar. Pra te dar vitória, Deus derrota o inimigo, faz ele cair. O mar à sua frente vai ter que se abrir. Ele faz muro de águas pra você passar. Pra te dar vitória, Ele manda te chamar lá em Lodebar. Na mesa do rei você vai se sentar. Deus prometeu e vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Eu creio, Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você ter clicado aí nesse vídeo. Tenho certeza que o Senhor falou muito com você, não é verdade? Deus abençoe. Até o próximo programa na sexta-feira, às 18 horas, aqui neste canal. Se inscreva agora aí no canal. Clique no joinha, clique no sininho para que você receba notificações. Amém? E outros vídeos também que tem neste canal que vai edificar muito a sua vida. Compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau. Como se estivesse em Lodebar, à mercê da solidão. Era crítico teu estado, mas Jesus te alcançou quando estavas escondido. Ele te chamou. Você é joia rara,